Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todo o povo de Deus, amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé nesse momento. Todos que trouxeram a sua Bíblia, abram comigo nesta noite nos Salmos de número 65. Salmos de número 65. Glória a Deus, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. Ó, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nos las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa e teu santo templo. Com tremendos feitos nos responde em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por sua força consolidas os montes, cingindo de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhes os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Amém? Amém. Diga comigo nessa noite: glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos falar com Deus neste momento. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz de Jesus, amém? Nós aqui estamos felizes na presença de Deus que essa noite. Você venha dar a paz do Senhor para o irmão do lado. Você não precisa regar na mão, mas profetize algo de bênção na vida dele aqui hoje. Glória a Deus. Aleluias. Eu sei que a dificuldade vem, mas eu creio que o Espírito Santo já está nos esperando. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo novo. Faça a gente esperar o nosso coração, amém? Sua
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo ele vai trabalhar nesse lugar. Eu creio que o Espírito Santo tem algo com nós, ele quer uma entrega. Ele quer nos consumir aqui essa noite. É necessário apenas que a gente abra o nosso coração. Coloque a mão no seu coração, pode se sentar no seu lugar. Começa a lembrar de onde Deus te tirou, quanto milagre Deus fez para trazer você aqui essa noite. Será que você tem que chamar a atenção dele essa noite? Será que ele merece o nosso melhor que Jesus está merecendo aqui essa noite?
paz do Senhor. Amém. Então, irmãos, desde maio eu estava passando por uma aprovação com a minha neta, né? E assim, ela pegou uma bactéria e ficou muito mal, deu febre, depois teve complicação, deu uma hepatite, eu fiquei assim, sem rumo, eu não sabia o que eu fazia, onde que eu poderia ajudar, queria procurar uma ajuda de uma pessoa, assim, não achava. E teve um dia que a pastora foi no meu trabalho, até antes de tudo isso acontecer, ela me deu o número do celular dela, só que eu não achava mais o número, e ficou assim meio que, até eu deixei esquecido, eu procurei depois, não achava, ficou ali esquecido. Até que nesse dia, quando a minha filha ligou e falou assim: mãe, o caso da Paloma é muito grave, e a gente vai ter que transferir ela para Alfenas. Ela foi para o hospital de lá e ela está muito amarela, o caso dela é muito sério. E eu não sabia mesmo, irmãos, não sabia o que eu ia fazer. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe aonde que Ele vai colocar alguém para te ajudar. É só você acreditar, é só você ter fé e buscar Deus de todo o coração mesmo. Porque eu clamei, eu abri meu coração, eu clamei naquele dia, naquela hora que minha filha ligou, eu falei assim: Senhor, abençoa alguém para que possa me ajudar, porque eu estou fraca. Eu sei que o Senhor está me olhando, eu sei que o Senhor está me vendo, o Senhor está me fortalecendo, mas eu preciso de alguém palpável, eu preciso de ouvir alguém. Eu pensava em algum amigo, algumas pessoas assim, mas eu falei assim: não, ninguém vai me ajudar. E de repente, quando eu olhei do lado, no tapete do carro, um papelzinho dobrado. Assim, foi na hora que eu pedi para o Senhor, daquele sofrimento, e olhei aquele papelzinho que eu pude desdobrar o nome da pastora. Eu estou falando aqui, mas estou até arrepiando. Coisa mais linda do mundo. Aí eu peguei aquele papelzinho, eu já salvei o número e passei no olho da pastora. Na hora simplesmente passar o olho, ela vai me responder só mais tarde, se ela ver, né? Mas não, foi rapidinho. Ela falou assim: pai, senhor, o pai só que ela falou, não lembro. Está precisando de alguma coisa? Aí na hora eu desabafei. Coitada dela, até porque eu vi bastante. Né? Mas foi naquela hora que eu estava necessitando mesmo. E eu precisava ouvir uma palavra de pessoas que têm sabedoria, do como ela tem, como ela é usada, vocês sabem disso, uma grande mulher de Deus. Glória a Deus. Ela me falou tudo aquilo à noite, quando a minha neta estava sendo transferida para Alfenas. Ela ligou, acho que para minha filha, ela passou um áudio no meu celular, no celular dela. Então, quer dizer, eles foram. A minha neta já estava na mão do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que estava cuidando dela, através da pastora que foi usada, que foi esse instrumento, né? E foi para lá, não foi fácil, porque ela ficou um mês e uns 2 dias, mais ou menos, internada. Aí depois de passar por isso, alguns me perguntaram: mas e aí, porque era para fazer uma cirurgia, porque essa bactéria deu no quadril, que pegava até na virilha, né? E tinha que fazer uma cirurgia, tinha que tirar aquela infecção de lá, tinha que drenar, mas que tentava com um antibiótico, não dava, tentava com outro, mas que não estava reagindo, até que teve que fazer um catéter e tomar as medicações por ali. E depois que passou tudo, que ela melhorou, que ela voltou a andar, aí eu passei o vídeo até para a pastora, para mim, o milagre mais lindo do mundo. Glória a Deus. Aí eu pensei: Jesus, como que o Senhor é lindo, como que faz tudo isso, e foi usado, né? Aí outras pessoas perguntaram: mas operou? Quem operou? Eu disse: quem operou foi o Senhor Jesus. Porque não foi feita cirurgia, não teve cirurgia nenhuma, não teve corte nenhum. Ela veio embora, lógico, um pouquinho mancando, porque ainda tinha um restinho de infecção que estava lá, mas pela honra e glória do Senhor Jesus, semana passada foi detectado que não tem mais nada. Por completo. Aí eu disse: glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas aí foi uma outra. Muito lindo. Aí, mas quando você passa assim, você tem uma fase da vida que é uma fase mais difícil.
para minha mãe que nem então o leitinho na colherinha não estava conseguindo tomar. Mas passou 3 dias, minha mãe estava novinha de novo. Glória a Deus. Então, são muitas lutas, mas a gente não pode desistir jamais. É só clamar mesmo a Deus, é pedir a Deus, que é Ele que dá as nossas bênçãos, é Ele que dá a nossa vitória. Não tem pessoas, não tem esse, não tem aquele. É somente Deus. É só acreditar, confiar que Ele faz. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero chamar você uma família, também vai dar um testemunho. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Antes de eu falar o testemunho, quero deixar só um versículo com a igreja, que me ajudou muito. Está no livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Hoje eu vim aqui, irmãos, eu trouxe uma colinha que eu esqueci. Eu vim aqui para glorificar o nome do Senhor, dar o testemunho de vitória que aconteceu com a minha família. O meu pai sempre bebeu, só que nos últimos 4 anos, que foi quando ele se aposentou, as coisas pioraram. Como eu não tinha ocupação, ainda fazia alguns trabalhos como pedreiro. Só o que pareceu uma dor em suas pernas e não mais conseguia trabalhar. Então começou a beber pinga dia e noite. Sua vida se resumia em bar, porre, dormir e ir para o bar novamente. Mas as coisas foram ficando piores. Começou a cair pelas ruas, se machucar muito, quebrou a clavícula em um de seus tons. Ele não dava mais conta de chegar em casa sozinho, sempre carregado. Tinha às vezes que, quando eu saía da igreja, lá estava o recado em meu celular, que ele havia caído ou que eu mesmo encontrava ele pelo caminho, sozinho, não sabendo ir embora. Então, muitas vezes, eu e minha irmã trazia ele embora. As coisas foram ficando cada dia mais difíceis. Eu sempre pedindo por ele em minhas orações, trazendo sua foto na igreja, mas confesso que estava desanimado com tudo aquilo. Me senti inútil e não conseguia resolver a situação. Minha mãe e nossa família não estavam mais aguentando, mas eu não podia desistir. Todos estavam desanimados, inclusive eu, só que eu não podia desistir dele. Um dia, a pastora disse para mim em revelação do Espírito Santo que era para eu ser forte e não desistir dele, porque nós não devemos desistir de quem amamos. Isso me fortaleceu muito. Um dia eu estava escalada para dar aula na escolinha, com os grandes. Eu estava bem triste neste dia, porque ele havia caído de novo e seu rosto estava todo transfigurado. Nem parecia meu pai. Então, naquela semana, eu pensei, será que eu terei forças para dar aula? Então, o Espírito Santo tocou em meu coração para que eu não deixasse de ir dar a aula e que preparasse a melhor aula. Então, assim eu fiz. O tema da aula era a oração. Então, preparei com todo carinho a aula. Fiz lanchinho para eles. Quando cheguei à igreja, eu só chorava. Com os louvores, não conseguia parar de chorar. Aquela imagem
rosto do meu pai não saía da minha mente. Chegou a hora da aula, enxuguei as minhas lágrimas e fui. Comecei a minha aula sobre a oração, e cada criança fez a sua oração. Foi lindo ver os pequenos pedindo e intercedendo pelos seus familiares. Ali Deus já começou a falar comigo, que não só eu, mas todos nós temos nossas dificuldades com nossos familiares. Então, o Espírito Santo tocou em meu coração mais uma vez, dizendo: peça às crianças que orem por você. E assim eu fiz. Fui sincera com eles, disse que estava triste e expliquei tudo o que estava acontecendo. E pedi que eles fizessem uma oração para mim. Foi um momento lindo e quase inexplicável ver cada criança com as mãozinhas levantadas, orando e pedindo que meu pai ficasse liberto e que eu ficasse forte. Naquele momento, eu pude entender e sentir o agir de Deus na minha vida. Saí da igreja naquele dia renovada, cheia de esperança e muito grata a Deus. Na mesma semana, liguei para a pastora, pedi orientação, pois eu queria fazer algo, mas não estava, eu estava perdida, sem saber por onde começar. Ela me disse, então, para pagar o preço e fazer o propósito de Daniel, orar por ele 21 dias, coincidência que é a campanha que estamos fazendo. Pediu para orar por ele por 21 dias, 3 vezes ao dia, e me disse para chamar ele para vir à igreja, ser firme e conversar para ele se internar. Eu já havia tentado falar com ele várias vezes, mas nada adiantava. Falei novamente que ele precisava de ajuda, que o inimigo queria acabar com a vida dele. Na hora ele me ouvia, mas no outro dia lá estava bebendo de novo. Comecei o propósito de Daniel já no outro dia, orientado pela pastora. E no começo estava com medo de perder meu pai, mas com o passar dos dias fui ficando em paz, apenas descansando no Senhor. Fui procurar sobre internações, mesmo ele não querendo. Fui até novamente procurar o PSF e vi Deus novamente agir na minha vida. As pessoas do CAPES, do PSF e até a advogada dele se propôs a nos ajudar. Porque ele é uma pessoa maravilhosa, eu sempre tive muito orgulho dele e o vício estava acabando com ele e nossa família. Em apenas uma semana, comecei o propósito e Deus já deu a vitória em uma semana. Um dia, eu falando com ele de manhã, ele não estava tão bêbado assim e ele me disse, filho, me ajuda, eu não aguento mais esta vida, não consigo fazer outra coisa a não ser acordar e ir para o bar. E eu perguntei, você toparia se internar, pai? Ele disse sim, eu não quero mais beber. Em uma semana ele já estava internado para a glória de Deus. Ninguém mais acreditava, mas Deus fez o milagre. Em 15 dias ele tentou vir embora, mas eu e minha irmã fomos até lá, conversamos com ele e convencemos de que era muito cedo. E assim ele ficou por 5 meses na clínica. A saudade foi grande, pois por conta do Covid não tivemos mais visitas. Apenas uma visita em fevereiro, mas Deus estava trabalhando na vida dele, eu tinha certeza. Ele saiu de lá, dia 15 de junho, está bem, graças a Deus. Sei que a vitória do vício é um dia de cada vez e que as provações virão, mas eu tenho muita fé que Deus está trabalhando na vida dele e todos os dias agradeço por mais um dia ele não beber. Hoje ele está bem, está trabalhando e até o semblante dele está muito feliz. Eu queria deixar para a igreja que o milagre não foi apenas ele querer ser internado, o milagre aconteceu todos os dias, pelas orações das crianças, pela parte da pastora, de todos os anjos que Deus colocou no meu caminho para nos ajudar. E todos os dias temos muitos milagres acontecendo em nossa vida. Então eu quero agradecer muito a Deus hoje por essa vitória. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Abaixa um pouquinho o microfone comigo, por favor. Aleluia. Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Né? E lembrando, né, que quero agradecer aos irmãos do diaconato, que nos ajudou muito em oração, né, na reabilitação da netinha da Dal. Né? Os irmãos pegaram de oração conosco, né, e nos ajudou, e outros irmãos também que não são do diaconato também nos ajudou em oração, e graças a Deus a criança está lá em casa, né, na casa da mãe, voltou para casa,
alegria, brincando, né? Então nós podemos ver que quando nós buscamos a Deus, Deus responde. E esse milagre tão grande que a Fabíola recebeu, só Deus sabe o que ela estava passando, né? Porque a gente vê alguém que a gente ama, caindo pelas ruas, tendo que buscar em barco, né? Vendo que ali tudo foge do controle, porque a pessoa que ela está viciada não ouve ninguém, não escuta ninguém, né? Ela só lembra em manter o vício dela, né? Então, isso aí é um grande milagre, né? Que seja dada toda a honra e toda a glória para o Senhor, amém? Meus irmãos, lembrando os irmãos que estão aqui nessa noite, que foi mudada aí a escala, né? Para poder fazer um culto, né? Para ser marcado um culto na quarta, na outra semana, né? A pessoa vir na quarta e no domingo. Nós fizemos dessa forma para outros irmãos terem a oportunidade de estar vindo nos cultos. Mas eu queria pedir aos irmãos, porque nós estamos tendo um pequeno problema ainda. Tem pessoas que estão deixando para desmarcar em tipo 3h30, 4 horas, 5 horas da tarde. E nesse período eu estava conversando com a irmã Michele e ela falou para mim que ela liga e as pessoas não atendem, porque nesse horário as pessoas estão trabalhando. Então vocês podem ver, né, que tem 2, 3 lugares aí que está faltando, de pessoas que deram a palavra que vinha e não vieram, deixaram para desmarcar em cima da hora. E aí, ó, vocês estão vendo que tem 4 lugares onde alguém poderia estar sentado para ouvir a palavra do Senhor. E só Deus sabe a bênção e o milagre que essa pessoa deixou de receber, né, por conta disso. Então eu queria pedir para os irmãos que, se você não tem certeza que você vai vir no dia, você já ligar antecipadamente um dia antes. Agora, se você chegar no dia e você vê que não vai dar para vir, já desmarca na parte da manhã, porque assim vai dar jeito dela estar entrando em contato com outros irmãos, né? Porque às vezes liga para um, por conta a pessoa não está agendada, às vezes está trabalhando, às vezes mora muito longe e não dá tempo da pessoa vir. Então eu queria pedir a colaboração de todos os irmãos para estarem desmarcando na parte da manhã. Não deixe mais para desmarcar na parte da tarde. E lembrando que as pessoas que deixaram para desmarcar a última hora, né, em cima da hora, e não tiver jeito de colocar outra pessoa, a próxima vez a vaga que você teria direito de vir no culto será passada para a cadeira, né, para a pessoa que não pôde vir no dia por conta que você desmarcou em cima da hora. Então, acho que nada, né? É lógico que tem, às vezes tem hora que a pessoa, assim, não, eu vou, quer ir tudo, e de repente, de última hora, acontece um imprevisto que diante de Deus é algo que fugiu do teu controle, que não teve jeito, é diferente. Mas às vezes a pessoa sabe que não vai dar para ela ir. Ela sabe, ela está vendo que não vai ter condição de ir, mas ela deixa o Satanás segurar ela, para ela aprender de não ligar para outra pessoa ser prejudicada. Então nisso aí nós temos que vigiar nisso daí. Vamos vigiar nisso daí. Não vai ter jeito de eu ir, não fica nesse negócio, se der eu vou. Não, eu vou fazer o possível para eu ir. Não, se você vê que não tem jeito de ir, passa a oportunidade para outra pessoa, porque fazendo assim, você não vai vir no culto, mas você abençoou outra pessoa. Então o que diz a palavra? Aquele que abençoa, abençoado será. Então se você não pôde vir, você passou a tua vaga para outro, do mesmo jeito que você ali, né, abriu, deu a oportunidade de alguém vir no seu lugar, Deus vai com certeza te alcançar e vai te abençoar. E se você prejudica alguém de vir, você vai reter a bênção daquela pessoa e vai dar legalidade aí no mundo espiritual para você ser prejudicado. Então, por favor, até meio-dia no máximo, avise, fale, para a gente poder estar aí colocando, né, da forma que foi falado, na escala, uma semana você vem uma vez e noutra semana você vem 2 vezes. Tem gente que trabalha nas quartas, vai vir só no domingo,
tem gente que não pode vir no domingo, só pode vir na quarta, aí vai ter que acabar revezando, mas nós estamos fazendo isso com temor, meus irmãos. Nós estamos aí fazendo essa lista com temor, porque nós estamos mexendo com aquilo que é de Deus. É culto, é uma coisa séria. Nós não podemos aí tratar isso de qualquer forma, de qualquer maneira. Então peço para todos os irmãos, também para os que estão em casa, que estão aí marcados, se você perceber e ver que não vai dar tempo, não prejudique a pessoa de ouvir a palavra de Deus, porque vai ser cobrado de você. Amém? Então, entrando na mensagem também da campanha de 21 dias. Quem que entrou na campanha? Levante a mão. O resto não entrou? Foi avisado da campanha de oração de 21 dias. Nós começamos, que dia foi? Foi dia 4. Dia 4 de agosto, nós começamos essa campanha de 21 dias, de estarmos todos os dias orando nos cômodos da nossa casa. Estamos num propósito com todos os irmãos juntos. Então você ora na sua casa, né? Os outros irmãos vão estar orando nas suas casas. Você vai estar colocando 3 propósitos diante do Senhor, de algo que para você está difícil de resolver, de algo que é importante para você ter uma resposta de Deus. Você vai estar entrando nos cômodos, vai estar orando em cada cômodo, pedindo a bênção do Senhor, falando com o Senhor para que venha abençoar a tua vida, e esteja aí falando. E depois que você terminar essa oração, o que você vai fazer? Você vai entregar a todos que estão no mesmo propósito que você, dos 21 dias de oração. Foi igual a Fabíola falou, ela começou esse propósito, ela fez de 21 dias, na primeira semana, Deus já trabalhou na vida do pai dela, porque é propósito, Deus se alega de propósito. Porque quando você entra no propósito, é a mesma coisa que você fazer um voto. Quando você faz um voto no propósito, não tem jeito de você voltar para trás, não tem jeito de você quebrar. Você tem que ir até o fim, é arrastando, é chorando, é gemendo, você tem que ir até o fim. Tem pessoas que às vezes começam um propósito, aí vem um vento, vem uma tribulação, acontece algo, eu não vou não, eu vou quebrar, alguém deixa ela nervoso, irritado, estressado, ela vai e quebra o propósito. Se está havendo levante, é porque a vitória é certeza. Se está havendo levante, é porque Deus já declarou a tua vitória. É aí que você não pode ceder, é aí que você não pode quebrar, né? Então é necessário que quando a gente faz um propósito, a gente vai até o fim. Então, como nós ainda não terminamos, que nós vamos terminar dia 24, né? É isso? Começou dia 24, terminando dia 24. Terminou dia 4 e vai terminar isso, dia 25. Então, tem alguém aqui nessa noite que quer entrar ainda nesse propósito? Levante a sua mão. Glória a Deus. Foi até falha minha, e eu esqueci de falar para o pastor André, de avisar. Então, levante a mão de novo, por favor. Você vai estar orando uma vez por dia até terminar a campanha. Você não sabia, você vai entrar agora, mas o Deus que ouve, Ele responde. Entra nesse propósito todos os dias, e no último dia da campanha, você vai entregar um jejum em agradecimento ao Senhor. Então, se você quer ter vitória, você tem que ter compromisso. Se você quer ter vitória, você tem que fazer propósito. Mas eu não sou dessa igreja. O teu propósito vai ser feito com Deus. O teu propósito é com Ele. Então, tem alguém aí que você quer colocar, você quer interceder por essa pessoa? Faça os 21 dias, né, o restante desses dias de oração por essa pessoa. Faça pela tua vida, faça pela tua família, faça pela tua saúde, faça pelo teu ministério. Às vezes você fica falando, quanto tempo que eu não recebo um milagre, uma vitória de Deus, mas você tem perseverado? Você tem ali, sido pontual com Deus, nos propósitos? Porque
Deus. Tem pessoas que às vezes ficam pedindo, eu quero uma carteira de motorista. Senhor, eu preciso de uma carteira de motorista. Aí você vai lá, às vezes não passa. Você vai lá, às vezes não passa. Você vai lá de novo e não passa. Então, o que Deus está esperando? Que você faça um propósito. Faz um propósito. Coloca Deus naquilo que você vai fazer. Coloque Deus no meio dos teus negócios, das tuas decisões. Para que você quer um carro? Só para passear? Não. Senhor, se o Senhor me der minha carteira, eu vou levar almas para a igreja. Eu vou levar pessoas para ver o culto, para adorar o Senhor na tua casa. Aí Deus vai falar, peraí, como é que é? Igual uma vez, uma moça estava pedindo muito um carro, eu não esqueço disso. Pastor, eu preciso comprar um carro. Pediu até a cor do carro. Do jeitinho que ela pediu, Deus deu. Aí eu falei para ela, faz um propósito de você, quando comprar o carro, você levar as pessoas para a igreja. Não, eu vou levar, pode ter certeza que eu vou levar. Depois que ela comprou o carro, teve um monte de gente que falou para mim, pastor, às vezes eu estava debaixo ali do ponto, chovendo, canivete, passava, cheguei a pedir carona, fez de conta que não viu. Muitas pessoas que pediam para carona para vir na igreja, não dava, não deu. Entendeu? Então, o que acontece? Quebrou o propósito. Aí às vezes não dá carona com uma pessoa vir na igreja, vai dar carona para o Satanás. O carro começa a quebrar, não consegue às vezes pagar as parcelas para terminar o carro. Por quê? Porque tudo há um propósito. Igual tem pessoas que às vezes estão pedindo um marido para Deus. Senhor, eu quero muito casar, me dá um esposo, me dá uma esposa. Aí Deus olha e espera um propósito. Quando você tiver uma família, quando você tiver um esposo, uma esposa, você vai levar a tua esposa para a igreja? Você vai levar o teu esposo para a igreja? Ou você quer um esposo, uma esposa só para passear no shopping, Assis Figueiredo e curtir? Não, tudo tem que haver um propósito. Tudo. Quando foi para me arrumar meu segundo filho, eu estava com muita dificuldade, eu já tinha sofrido 3 abortos. E nessa época eu fazia obra. Eu falei com Deus, Senhor, se o Senhor me der essa criança, eu não vou parar de fazer obra. Eu não vou parar. Se o Senhor me honrar, eu não vou parar. Desde o primeiro até o segundo. Primeiro, com idade de 4, 5 anos, para onde eu ia, eu levava ele arrastando para a mão, e ele para os cultos comigo, e ali nós ficávamos, ali nos cultos, fazia obra, eu trazia às vezes ele dormindo para casa, mas eu levava ele. E o segundo, foi uma gravidez de risco, os médicos falaram que aquilo ali só um milagre, mas quando meu menino estava ali, terminei o resguardo, eu já comecei a fazer a obra de Deus de novo, e levava ele, e os outros seguravam ele, mas eu não parei. E até hoje, às vezes, eu já teve vezes de eu deixar a criança com febre em casa, e vim fazer a obra, porque o crente tem que ter palavra. Se o crente não tiver palavra, meus irmãos, Deus não age na vida dele. Então, não adianta, tudo é embaixo de propósito. As coisas de Deus não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu já vi muita gente prometer as coisas para Deus, e Deus dá, e depois cair do cavalo, porque o inimigo vem e pega a rabeira. Então, nessa noite, diga para a pessoa que está do seu lado, você quer ter vitória? Você quer ter vitória? Tenha palavra com Deus. Amém? Então, 21 dias. Então, como vocês estão começando a atrasar, o dia vai terminar o dia 25. Dia 25, entregue um jejum para o Senhor. Ah, mas eu tomo remédio para pressão, tomo remédio para isso, para aquilo outro. Então, tira alguma coisa que você mais gosta, e entrega esse jejum aí para o Senhor, amém? E os 3 propósitos nós estamos firmes aí em nome do Senhor. Glória a Deus. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levante as mãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Como a igreja quer receber os irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, e as portas da igreja sempre estarão abertas.
para receber vocês, amém? Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, nós vamos fazer a leitura da palavra. Glória a Deus. Você que está aí com a sua Bíblia, abra ela nessa noite, no livro de Gênesis, capítulo de número 18. Capítulo de número 28, versículo de número 10. Depois nós vamos ler o versículo 18. Gênesis 28, versículo de número 10. Depois, por último, o versículo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todo mundo encontrou. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Amém? Amém. Agora o versículo de número 18. Versículo. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Feche os seus olhos. Soberano e eterno Pai, dentro da tua casa, dentro deste lugar, a tua presença está aqui conosco. Nós sabemos que este lugar, nesta noite, se tornará uma Betel nas nossas vidas. Este altar, Senhor, que aqui está, Senhor, será um lugar aonde, Deus, o Senhor falará com o teu povo, com a tua igreja, com os teus filhos, com os teus servos, com todos aqueles que vieram aqui neste lugar nessa noite. Senhor, eu creio que o céu, Senhor, que abriu para Jacó, vai abrir para os irmãos, para todos nós que aqui estamos. Nessa noite, ninguém que está aqui veio por acaso, veio trazido pelas tuas mãos. E sei, Senhor, que outros que queriam vir, que não tiveram, Senhor, condições de vir, Senhor, por algum motivo, que o Senhor venha tocar a vida de cada um deles também, nos seus lares, na sua casa, onde quer que eles estejam, que esta palavra venha alcançar os teus filhos e as tuas filhas, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, Jacó, pode abaixar bem, por favor. Jacó, meus irmãos,
através desse texto que nós fizemos a leitura, segura para mim lá, Éder, um pouquinho mais, por favor, você tem um pouquinho mais de... Jacó era e foi um homem que deixou um grande exemplo, e é sobre esse exemplo que eu quero falar com a igreja nesta noite. Jacó, sendo filho de Isaac, ele ali, aumenta um pouquinho, ele pôde presenciar por muitas vezes o agir de Deus na vida do seu pai. Creio que por muitas das vezes Jacó, ele pôde escutar histórias fantásticas e tremendas. Imagine você estar assentado aos pés de alguém que foi neto de um homem que é conhecido como o nosso pai na fé. Jacó, sendo filho de Isaac, que era filho de Abraão, ele com certeza conheceu este Deus de ouvir falar, porque nós podemos observar na palavra do Senhor que ele vai ter uma experiência muito grande com Deus depois que acontece algumas coisas na sua vida. Mesmo ele sendo neto de Abraão, mesmo ele sendo filho de Isaac, pelo que diz a palavra de Deus, Jacó vai ter uma experiência com o Senhor, vai ver o agir e o mover de Deus depois que acontece algo tremendo na sua vida. Nós sabemos que Jacó, ele teve que fugir da sua casa, ele teve que sair às escondidas, ele não teve tempo para pegar uma muda de roupa, ele não teve tempo para pegar sandália, ele não teve tempo para pegar uma quantidade de pedras preciosas, não teve tempo para pegar pão e nem água, porque ele foi envolvido por uma situação, e por conta dessa situação, ele foi pego de surpresa por um problema que acarretou, trouxe para ele uma grande mudança de imediato na sua vida. Assim como Abraão foi um homem riquíssimo na terra, também diz a palavra do Senhor que Isaac, seu filho, também foi. Isaac, sendo o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido para Abraão, ele agora herda uma fortuna muito grande deixada pelo seu pai. E essa fortuna que ele está desfrutando agora é de direito de Esaú, seu filho, e é de direito também de Isaac, de Jacó também, seu filho. Mas diz a palavra que a história que Esaú, ele herda a primogenitura, mas Jacó, ele tem um grande interesse em ter a primogenitura que é de Esaú. E Esaú, não percebendo o valor dessa primogenitura, ele acaba vendendo essa primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. E agora que ele vende essa primogenitura, ele vai perceber lá na frente que ele havia cometido um grande erro na sua vida. Ele vai perceber que a primogenitura lhe dava alguns direitos, lhe beneficiava em muitas coisas. E quando ele percebe ali a loucura que ele havia feito, quando ele percebe que não havia mais volta, porque o seu irmão, além de comprar a primogenitura por um prato de lentilhas, ele chega ao ponto de enganar o seu próprio pai, Isaac, se passando por Esaú, para que o pai lhe desse a bênção. E uma vez que o pai lhe dava a bênção ali para o filho, essa bênção, depois que havia sido dada, ninguém poderia tirar ali a bênção do filho que havia sido abençoado. Então Jacó, ele compra a primogenitura. Depois que ele compra a primogenitura, ele vai, se passa, se veste, se faz passar pelo irmão
e o pai abençoa ele, mas quando tudo isso acontece, ele tem que fugir às pressas, porque Esaú queria matar ele, Esaú queria tirar a sua vida, porque ele havia se passado por ele. E de repente, quando ele sai fugido, ele anda durante o dia todo, e chega um momento em que ele não aguenta andar mais, e então ele vai se deitar em um lugar, e neste lugar aonde ele vai se deitar, ele não tem nada para colocar debaixo da sua cabeça, a não ser as pedras que estavam naquele lugar. Ele não tinha uma muda de roupa para colocar debaixo da cabeça, porque ele havia saído, às escondidas, desesperado, e aquela viagem que ele está fazendo naquele momento não havia sido programada. Ele não teve tempo de programar aquela viagem. Naquela viagem ele não leva pão, ele não leva água. Naquela viagem ali ele está sozinho, porque nenhum dos servos que o seu pai tinha pôde ir com ele. Nenhum dos seus amigos, seus companheiros pôde ir com ele. Jacó, que era filho de um homem riquíssimo, que tinha ali uma tenda maravilhosa, que comia do bom e do melhor, que tinha servos para poder atender ele ali nas suas necessidades, ele olha e de repente ele está em uma terra, aonde ele olha ao seu redor e não vê nada. Ele está em um lugar onde ele se vê sozinho, e agora ele sente fome, ele sente sede, ele não tem ninguém para poder se aconselhar. O desespero e a angústia toma conta do seu coração, e creio que ele teve um momento para poder pensar o seguinte: o que eu fui fazer da minha vida? Será que valeu a pena eu ter comprado essa primogenitura? Será que valeu a pena eu ter se passado pelo meu irmão e enganado meu pai, ter escutado a minha mãe? Olha a situação que eu me encontro agora. Mas era tarde demais, porque ele havia já feito o que ele não deveria nunca ter feito. Era tarde demais para voltar atrás. Esaú era o oposto de Jacó. Ele era um rapaz sanguíneo, um rapaz bravo, nervoso, e ele não tinha tanto temor no Senhor como seu pai tinha, como sua mãe tinha e como Jacó tinha. Ele gostava de caçar, ele gostava de andar no meio do mato, ele pegava ali durante o dia, saía, às vezes voltava de tarde, trazendo ali caça, e ali ele jogava aquilo no chão, e ele ali se gloriava por ter conseguido, muitas das vezes, matar alguns animais que era difícil na época de ser encontrado. Mas agora, quando Jacó está neste lugar, diz a palavra que ele vai pegar uma pedra e vai usar essa pedra como seu travesseiro. Quem é que tem condição, meus irmãos, de deitar em um chão duro e conseguir dormir tendo um travesseiro como pedra? Quem é que tem condição de colocar a cabeça em cima de uma pedra e consegue ainda, além de dormir, sonhar? Isso é coisa de Deus. Só Deus pode permitir um negócio desse. Quando diante de uma dificuldade dessa, diante do que ele está passando, diante do medo que ele estava enfrentando, por quê? Porque ele tinha fugido, ele ali estava se escondendo do irmão. Se ele para descansar, ele corria o risco de ser encontrado pelo irmão e de ser executado a fio da espada pelo irmão. Mas ele está tão cansado, ele está tão exausto, que ele não suporta mais. Ele pensa: eu tenho que parar, eu tenho que descansar, eu tenho que recuperar o meu fôlego para continuar. E diz a palavra que ele pega uma pedra, deita em cima daquela pedra, e ele tem um sonho. E qual é o sonho que Jacó vai sonhar? Jacó vai sonhar que tem uma escada que liga a terra nos céus. E essa escada, no sonho dele, ele via que o anjo subia e descia. O anjo subia e descia. Mas se a escada vinha dos céus, se a escada era ligada dos céus na terra, ou vice-versa, da terra nos céus, era para os anjos descerem e depois subirem. Mas ele via os anjos subindo
e depois descendo, subindo e depois descendo. E naquele lugar onde ele se encontra, quando ele acorda, está praticamente ainda escuro e de madrugada. E então, depois que ele tem aquele sonho, depois que ele acorda naquele lugar sombrio, ele ouve a voz de Deus bradando e falando com ele, dizendo para ele que aquele lugar aonde ele estava era um lugar onde a presença de Deus estava, era um lugar onde a presença de Deus se manifestava. E então, naquele lugar aonde Jacó está sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um amigo, sem ter um companheiro, é o lugar aonde Deus vai falar com ele, é o lugar onde Deus vai se manifestar, e pela primeira vez Jacó vai ouvir a voz de Deus falando com ele. É num momento crítico, é num momento difícil, é num momento em que ele olha e diz: o que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Será que eu vou conseguir sair dessa situação? Será que eu vou encontrar um lugar para eu dormir? Será que eu vou conseguir voltar a comer de novo? Será que eu vou ter vestes de novo? Porque agora ele olha e ele se lembra que na casa do pai ele tinha do bom e do melhor, mas agora ele não tem mais nada, não tem veste, não tem pão, não tem mais nada. E ele escuta ali a voz de Deus falando com ele. Nesse momento em que Jacó escuta a voz do Senhor se manifestando, e diz a palavra no versículo 12: sonhou, e eis posta uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. No momento em que ele está passando dificuldade, a palavra diz que perto dele estava o Senhor. No momento que não tinha amigo, perto dele estava o Senhor. No momento que não tinha uma veste para ele trocar, perto dele estava o Senhor. No momento em que ele olhou e pensou: acabou, não tem mais jeito, perto dele estava o Senhor. Você às vezes acredita que quando você está no topo, que não te falta nada, que está tudo sob controle, que está tudo bem, você acha que Deus está perto de você. Deus está mais perto de nós quando nós estamos no fundo do poço. Quando Deus está mais perto de nós quando nós olhamos e pensamos: agora não tem mais jeito, não tem saída, como é que eu vou fazer para resolver esse problema? É no momento em que você olha e não vê ninguém do teu lado para te ajudar, é no momento que as pessoas estão longe de você, que a dificuldade bate na tua porta, é no momento que tudo fica escuro, é no momento que você sente a dor no peito e o medo invade o teu coração, e você pensa: agora eu não vou conseguir sair mais dessa situação. É nesse momento que Deus está perto de você, e é nesse momento que Deus vai falar com você. Um coração quebrantado Deus não rejeita. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo nos dias difíceis. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo quando você estiver em um momento na tua vida em que você vai ver que só a mão de Deus pode te livrar. Ninguém quer passar por esse momento. Todo mundo quer receber milagre, todo mundo quer ouvir Deus falar, todo mundo quer receber vitória, mas ninguém quer passar no estreito, ninguém quer passar no vale, ninguém quer passar por situações, ninguém quer, às vezes, muitas das vezes, enfrentar problemas e dificuldades. O lugar estreito é o lugar onde nós vamos nos deparar com Deus. E diz a palavra do Senhor: e essa escada atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de teu pai, Deus de Isaque. Você é neto de um homem que confiou em mim, que saiu do meio da sua parentela, pegou o seu povo e atravessou o deserto. Você é neto de um homem que teve a coragem de levar o seu único filho em um monte para oferecer para mim. Você é filho de um homem
que foi filho e é filho da promessa, que nasceu pela promessa. Mas apesar, Jacó, de você ser filho de gente crente, apesar de você ter nascido num berço evangélico, apesar de você conhecer a Bíblia de capa a capa, apesar de você conhecer os louvores, apesar de você conhecer aí, saber como faz sacrifício, você me conhece de ouvir falar, mas de andar comigo você não conhece. Mas a partir de hoje, eu me apresento para você como Deus do teu avô e como Deus do teu pai. Eu digo para você nessa noite, às vezes você vai ficar com medo, mas mesmo com medo, Deus vai se apresentar para você de uma maneira que você nunca imaginou. Deus vai bradar, você vai escutar a voz dele, o teu corpo vai estremecer. Você já escutou gente falando que recebeu milagre, que recebeu ali livramento, que Deus apareceu para ele, falou com ele em sonho e usou a boca de profeta. Mas talvez você que está nessa noite aqui conhece Deus de ouvir falar. Deus, ele quer ter intimidade com aquele que conhece ele. Deus quer se apresentar, quer mostrar a sua forma, o seu rosto, a sua face e o seu poder para aquele que conhece ele. Deus não quer ficar longe de nós, Deus quer estar próximo de nós. Para de usar muleta, você não precisa de andar de muleta. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o Deus que vai se apresentar para você nessa noite. Você vai ouvir a voz dele, você vai ouvir ele falando com você. Vá ou não vá, sobe ou desce, para ou continua. Você vai ouvir a voz dele se apresentando para você. Então você vai sentir a chama do fogo do Espírito Santo ardendo dentro do teu coração. E quando isso acontecer, as muralhas vão cair por terra, o impedimento vai cair por terra, a incredulidade vai cair por terra, a desobediência vai cair por terra. Tudo aquilo que tem impedido você de dar um passo de fé vai cair por terra. Experiência com Deus é o que nós precisamos ter. Experiência com Deus é o que nós precisamos ter. Não adianta você ler a Bíblia de capa a capa. A experiência dos outros muitas das vezes é exemplo para nós, mas a experiência que nós temos com Deus, essa aí é diferente de tudo. Essa é diferente de tudo. É você ver o mar se abrir, é você ver o azeite brotar lá na tua casa, quando você olha e diz: agora eu estou atolado em dívida e eu não sei o que eu vou fazer para pôr comida na mesa. É você olhar igual Isaac, Jacó sentiu lá no lugar onde ele estava. Ele diz, ele estava sem paz, porque ele tinha primogenitura, mas ele sabia que da maneira que ele tinha conseguido era errado. Ele tinha enganado o pai dele, ele tinha praticamente passado o irmão dele para trás. E agora, mesmo tendo acontecido tudo isso, Deus ainda diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do teu pai, estou me apresentando porque eu quero ser o teu Deus. Eu quero ser o teu Deus. Se Deus fizesse acepção de pessoas, Deus teria se apresentado para Jacó, sabendo que Jacó foi praticamente um enganador, um mentiroso, um trapaceiro. Deus teria ali se apresentado para ele? Não. Mas Deus olhou e disse: Jacó, eu vou te ensinar a não trapacear mais, eu vou te ensinar a não enganar mais, eu vou te ensinar a não mentir mais, eu vou te ensinar que andar comigo é tudo que você precisa. Eu posso te dar tudo aquilo que você precisa, sem você mentir, sem você trapacear, sem você enganar, Jacó. Eu sou um Deus que eu sou dono do ouro e da prata. Eu sou um Deus que na onde eu entro eu acabo com as guerras. Eu sou um Deus que eu trago à existência aquilo que não existe mais. Que tamanho que
diz a palavra do Senhor que neste momento, depois que Deus se manifesta e diz isso para ele, a terra em que agora estás deitado, Deus falou para ele, eu te darei, a ti e a tua descendência. Deus aqui repete o que praticamente repetiu para o seu pai e para o seu avô. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó está ouvindo Deus falar no sonho, está vendo os anjos subir e descer no sonho. Quando ele desperta daquele sonho, quando ele acorda, diz a palavra que ele olhou, abriu os olhos e disse: eu deitei nesse lugar, eu coloquei um travesseiro como pedra, e este lugar é onde a presença de Deus habita. Deus está aqui neste lugar. Ele pega aquela pedra, de imediato ele pega um azeite e ele vira sobre aquela pedra, e aquele lugar onde se chamava ali luz, ele coloca aquela pedra e ele diz: a partir de agora esse lugar será chamado Betel, que significa casa de oração, lugar onde eu vou buscar a Deus e vou falar com Deus. Jacó sabe que ele não vai ficar naquele lugar. Jacó sabe que ele vai ter que prosseguir, vai ter que continuar a sua caminhada. Ele sabe que se ele ficar ali, ele corre o risco de ser encontrado e de ser executado pelo seu irmão. Mas quando ele pega aquela pedra e olha para ela e diz para ela o seguinte: não tem ninguém aqui do meu lado. Eu tive esse sonho, Deus revelou que está neste lugar, Ele falou que será comigo, Ele falou que vai me honrar. Então, diante de você, que eu estou derramando este óleo, você será a minha testemunha, que se o Senhor me tirar deste lugar, se o Senhor me der vestes, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der ali amigos, se o Senhor me der paz, e se o Senhor me abençoar nesta caminhada, eu jamais me curvarei diante de outro Deus. Eu jamais entregarei o meu louvor, a minha adoração, a honra e a glória para outro Deus. Quando Jacó coloca aquela pedra no chão e derrama o azeite sobre ela, ele olha para ela e diz: olha, eu vou sair daqui, o azeite foi derramado sobre você e você vai ficar aqui como testemunha. Eu vou, mas um dia eu vou voltar, e vou passar por este mesmo lugar, vou andar sobre este lugar, da mesma forma que eu vim, eu vou voltar, e você será testemunha da virada, da vitória que eu vou trazer comigo, porque a partir de hoje, eu nunca mais vou dormir em travesseiro de pedra. Nunca mais eu vou dormir em travesseiro de pedra. Jacó, meus irmãos, sendo filho de Isaac, ele praticamente perdeu tudo. Mas agora, quando não lhe resta nada, ele faz um voto e um propósito com Deus, dizendo que aquela pedra seria a sua testemunha. E naquele momento que ele diz isso, ele diz para o Senhor: de tudo aquilo que o Senhor me der e colocar nas minhas mãos, eu tirarei o dízimo, eu vou colocar ali aquilo que é teu de volta nas tuas mãos. Diz a palavra aqui que ele faz um propósito, ele faz um voto com Deus. Ele não tem roupa para vestir, não tem o que comer, ele perdeu tudo, ele está numa situação complicadíssima, ele não tem paz, ele não tem mais família, ele não tem companheiro, ele não tem mais amigo, mas ele fala: se o Senhor mudar a minha situação, se o Senhor me der aquilo, tudo que eu perdi, se o Senhor me prosperar, se o Senhor
me der uma família, se o Senhor me der amigos, se o Senhor trouxer a paz para o meu coração, e se o Senhor fizer se cumprir na minha vida aquilo que eu estou falando e que o Senhor falou aqui para mim, eu serei fiel ao Senhor. Ele dá a palavra dele. Naquele momento, quando está amanhecendo, aquela pedra ele não leva com ele. A pedra que ele botou a cabeça fica ali. Ele coloca em um lugar, marca um lugar, e essa pedra fica ali, como um símbolo, como se fosse algo que fosse ali um memorial ao Senhor, como testemunha. Não tinha ninguém perto, mas ele levou tão a sério que ele estava falando, que ele decide pegar uma pedra e colocar como testemunho. Eu vejo aqui a diferença de uma pessoa que tem palavra e uma pessoa que não tem palavra. Não tinha ninguém ali. Era ele, Deus e aquela pedra. Naquele dia, naquele mesmo dia, Jacó sai caminhando, com sede, com fome, toda hora olhando para trás, com medo de ver Esaú se aproximando para tirar a vida dele. De repente ele está tão cansado que ele chega, quando anoitece, que ele não está aguentando mais, vai ficando tudo escuro e ele está andando, até que ele não aguenta mais, ele acaba deitando aonde ele está. Mas o que me chama a atenção, que numa madrugada antes, ele está com a cabeça em cima de uma pedra dormindo. No outro dia, quando anoitece, que Jacó ali não está mais suportando andar, que ele anoitece, ele decide descansar. Quando ele abre os olhos, ele está onde? Na beira de um poço. Quando ele olha, ele vê homens que estavam ali tirando água para poder dar água para as ovelhas, para os animais que estavam com eles. E ele então diz para eles: vocês sabem aonde mora um homem chamado Labão? E aqueles homens dizem para ele: claro que nós sabemos, é muito perto daqui. É muito perto, só que você vai ter um grande problema para chegar lá. E no momento que esses homens que estão na beira do poço diz isto para Jacó, ele olha e vê as filhas de Labão descendo para ir no poço para dar água para os animais que estavam sedentos. Naquele momento, naquele instante, Deus começa a agir na vida dele, porque ele havia feito um propósito e havia feito um voto para com Deus. Uma noite antes, ele vai estar dormindo em cima de uma pedra, e na outra noite, Deus já vai estar preparando uma grande virada na vida de Jacó. Quando ele olha aquelas moças descendo, diz a palavra que ele olha para Raquel, e ele ali, de primeira vista, de primeira mão, diz a palavra que ele se apaixona por aquela moça. E então ele conversa com elas e ela leva ele para conhecer ao seu pai. Chegando naquele lugar, ele é bem recebido, ele teve água para lavar os seus pés. Labão era um homem que tinha condições financeiras, era um homem muito próspero, de muitas posses, e ali naquele lugar que ele vai ficar, ele vai lavar os pés, ele vai receber vestes, vai tomar banho, vai trocar suas vestes, ele agora vai sentar para comer, e naquela madrugada, naquela noite em diante, ele já teve um lugar aonde ele foi dormir, aonde ele colocou a sua cabeça. Ali ele teve um lugar para ele deitar, para ele dormir. Ele teve um lugar que foi preparado, um lugar aonde ali ele deita e ele pensa: uma noite antes eu estava com a cabeça numa pedra, e olha a tenda que eu estou agora, olha o lugar que Deus preparou para eu estar agora. Você, quem sabe, hoje entrou aqui, quem sabe a noite passada para você foi difícil, o mês foi difícil, a semana foi difícil, e você, quem sabe, como Jacó tem colocado
colocado a tua cabeça em um travesseiro de pedra. Você tem tentado dormir em cima de um travesseiro de pedra, mas você não tem conseguido. Às vezes você cochila um pouco, mas está difícil porque a situação está complicada. Quem sabe você está com muitos problemas para resolver, muitas dificuldades. Quem sabe você está sendo perseguido. Quem sabe você não está tendo condições de honrar os seus compromissos financeiros. Quem sabe você está pensando o que você vai fazer para resolver aí vários problemas que você está enfrentando, espiritual, conjugal, físico, emocional. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: nesta noite Deus te trouxe a um lugar aonde existe uma escada. Essa escada está em cima deste altar e ela está ligada daqui de cima para o céu, e os anjos nessa noite, você vai ver eles subir e depois vai ver eles descer como Jacó veio, porque nessa noite primeiro eles vão subir. Mas pastora, por que primeiro eles vão subir? Porque Deus vai preparar nessa noite os anjos para pegar aí o que você está precisando, o que você vai entregar na mão deles nessa noite, o teu pedido. Você vai clamar, você vai pedir, você vai colocar nas mãos desses anjos, desse anjo que vai entrar na presença de Deus. Você vai colocar diante dele, vai dizer: Senhor, atende o meu pedido, Senhor, tem misericórdia de mim. E nessa noite esses anjos que desceram do céu, que estão aqui dentro da igreja, eles vão passar aonde você está, e eles vão recolher as tuas lágrimas e vão subir diante do trono de Deus. E quando chegar a tua oração lá em cima, como Deus bradou para Jacó, ele vai bradar para você dizendo: hoje você não tem condição, hoje você não tem nada, hoje você está no aperto, hoje você está sendo perseguido, hoje você não tem ninguém para te amparar, mas eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus que te sustenta, que te guarda, que te livra. Eu sou o Deus daqui, estou me manifestando nessa noite para mostrar para você que eu não mudei. Eu sou mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu fiz, eu faço e vou fazer. Nessa noite Deus preparou essa escada. Ainda que você não tenha fé para acreditar, eu sei que essa escada está aqui. E eu sei que o Senhor já enviou anjos para trabalhar aqui no nosso meio nessa noite. Você pode estar encurvado, arrebentado, o inimigo pode ter te dado pancada até falar chega. O teu dia, quem sabe, foi muito difícil. O que você tem chorado, só Deus sabe. O que você tem enfrentado, só Deus sabe. Mas o Senhor está te dizendo: faz um propósito comigo. Faz um propósito comigo. E agora este Jacó está nessa tenda, e ali naquele lugar Deus vai honrar ele, Deus vai colocar a bênção da prosperidade sobre as mãos daquele moço. Aquele moço ali, ele vai casar, ele vai constituir uma família, ali ele vai enriquecer, ele vai se tornar dono de gado, de ovelhas, de camelo. Ele vai enriquecer de tal forma que ele vai ali adquirir muitos servos e servas. Ele vai agora ter muitos filhos. Deus ali vai exaltar, Deus exalta Jacó ali no meio dos filhos de Labão. Labão tenta trapacear com Jacó, Labão tenta tomar o que é de Jacó, mas diz a palavra que não adiantava. Ele tentava trapacear e ele tentava fazer as maracutaias dele para prejudicar, para que Jacó saísse no prejuízo, mas na onde Jacó colocava as mãos dele, a bênção do Senhor se multiplicava. Tudo que Jacó colocava as mãos dele prosperava. Por quê? Porque Jacó havia feito um propósito com Deus. Muitas das vezes você conhece a palavra, a verdade, e você tem estado vivendo momentos aí que você fala: mas cadê o Deus que prospera? Cadê o Deus que entra com providência? Cadê o Deus que honra? O Senhor não vai pegar você pelo pescoço e vai fazer com que você faça aquilo que é certo. A palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando a pessoa não sabe, muitas das vezes o inimigo trapaceia, o inimigo engana ela.
O inimigo, às vezes, leva ela na conversa para poder o quê? Fazer uma rachadinha com aquilo que é dela. Muitas das vezes a pessoa não entende. Às vezes você luta o mês inteiro, você trabalha o mês inteiro, o teu salário é sagrado. E você pega aquele dinheiro na tua mão, você tem os teus compromissos para honrar, e ali você pensa, vai sobrar um pouquinho para mim. Esse pouquinho aqui eu vou guardar. Eu vou fazer uma caderneta de poupança, eu vou juntar para me comprar um carro, eu vou juntar para me comprar uma casa, um terreno, eu vou juntar para me fazer uma faculdade. Enfim, você faz algum plano para poder prosperar. É errado? Não, de maneira nenhuma. Só que aquela caderneta de poupança, aquele dinheiro que você está guardando, se você não tem Deus como sócio, você vai ter o diabo como sócio. A vantagem é o quê? Que se você tem Deus como sócio, tudo que você colocar as mãos, Deus vai abençoar, não vai faltar, e você vai para frente e vai prosperar. Tudo que você colocar Deus ali como teu parceiro, quando o inimigo chegar, o devorador, o migrador, o destruidor, chegar para poder pegar metade, ou às vezes deixar 10% para você e pegar os 90%, ele não vai ter como tocar naquilo. Por quê? Porque você colocou ali Deus como o teu sócio. Então, diante daquela situação, o devorador não pode agir. Os homens na Bíblia que serviam a Deus, todos eles foram fiéis a Deus. Salomão foi fiel, Abraão foi fiel, Isaac foi fiel, Jacó foi fiel. Todos aqueles homens que serviam a Deus, eles eram fiéis. Eles não tinham dó de tirar aquilo que era como oferta ou como a entrega do dízimo para Deus. Até daquilo que eles plantavam, até dos animais que nasciam. Se uma vaca ali, a primeira cria dela, que ela tinha o primeiro bezerrinho, aquele bezerrinho eles entregavam em sacrifício. Se era a primeira cria de um cordeiro, eles entregavam como sacrifício. A colheita, eles ensacavam aquele monte de saco ali de colheita, eles tiravam a parte que era de Deus, levavam como mantimento para poder ali sustentar o sumo sacerdote e os sacerdotes da casa do Senhor. Sempre foi assim. Muitas das vezes você luta para ter alguma coisa, você faz plano e de repente não dá certo, porque o devorador, querido, ele está de sociedade com você. Às vezes a pessoa pensa, o pastor prega sobre o dízimo porque ele quer enriquecer. O pastor prega sobre o dízimo porque ele quer, da mão do outro, comprar jatinho, quer andar aí de BMW, quer andar disso, daquilo, outro. Eu quero dizer para vocês que Malaquias 3,10, a palavra fala sobre o dízimo e sobre a oferta. Se o pastor vai pegar o teu dízimo e a tua oferta, vai queimar, vai gastar, vai fazer coisa errada, é ele e Deus. É ele e Deus. Agora, a tua parte, se você faz com Deus, o devorador não entra na tua vida. O devorador não tem poder de entrar na tua vida. É muito sério isso. É muito sério. Porque a palavra de Deus fala o seguinte: Senhor, em que nós te roubamos? Te roubamos, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Quem está falando não é Malaquias, é o próprio Deus que está usando a boca do profeta para falar isso. Para você estar aqui nessa noite, alguém dizimou, alguém ofertou para manter essa casa aberta. Senão você poderia estar aqui essa noite? De jeito nenhum. Mesmo que você vá em outra igreja, em outro lugar, que esteja aí uma igreja linda, maravilhosa, com ar-condicionado, com o chão ali, tudo de porcelanato, alguém ofertou, alguém dizimou para construir aquela igreja. Uma palavra que chega pela televisão,
alguém dizimou, alguém ofertou para que aquela palavra fosse pregada. Então, quando você contribui com a casa de Deus, com a obra de Deus, você está colocando Deus como teu sócio, como aquele que cuida daquilo que é teu, dos teus bens materiais, da tua saúde, da saúde da tua família, porque a tua casa está blindada, porque você está obedecendo a Deus. Já vi pessoas que trabalhou 10 anos para ter alguma coisa e não conseguiu ter. E já vi pessoas que dentro de um ano fizeram votos com Deus e Deus honrou. Deus abriu as portas e Deus honrou. Não tinha nada, não tinha onde cair morto, não tinha um galo velho da moda do ovo para tacar na panela de pressão para cozinhar. E Deus honrou. Mas muitas das vezes nós cobramos de Deus bênçãos, milagres e vitórias. Mas quando Deus pede fidelidade, nós não queremos ter fidelidade para com Ele. Nós queremos entregar para Deus aquilo que não custa, aquilo que não dói. Nós queremos dar para Deus aquilo que é fácil. Nós não queremos pagar o preço. Deus às vezes pede para você, levanta um mês de madrugada, intercede para o teu marido se converter. Você fala, bem capaz que eu vou fazer isso mesmo, eu vou orar e sei que ele não vai converter. Deus fala para você, fica um mês, jejua um mês, para me abrir uma porta de trabalho para você abençoar. Você faz uns dias, mas quando você olha a comida, aquilo te atrai de uma forma, você quebra o propósito. Se você quer receber algo grande de Deus, faça para Deus aquilo que você nunca teve coragem de fazer. Deus abre a madre. Deus faz com que a mulher gere filhos. Deus, meus irmãos, tem todo o poder e autoridade. Se nós invocarmos o nome do Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. O Senhor, Ele tem o poder de fazer o câncer desaparecer. Ele tem o poder de brindar a tua vida contra a macumbaria, o olho grande, a feitiçaria, a bruxaria. Deus, Ele te guarda na onde você estiver. Esses homens milionários, eles podem ali gastar ali para poder ter gente, para poder guardar a vida deles noite e dia. Aqueles que vão guardar a vida deles são homens mortais. Mas você que é servo e serva de Deus, que anda na presença do Senhor, aquele que te guarda não dorme, não cochila. É dia e noite guardando você. Você vai ter aí um guarda-costa, alguém para te guardar, que o homem mais rico da terra não tem condição de ter. Jacó, ele, quando ouve a voz de Deus, ele decidiu obedecer. Deus vai fazer se cumprir as promessas na nossa vida e vai fazer a gente desfrutar de grandes coisas quando nós tivermos a atitude que Jacó teve. Jacó diz, eu não vou dormir mais em travesseiro de pedra. Eu não vou mais ficar contando moedinha para comprar pão na padaria. Eu não vou mais bater na casa dos meus parentes para poder pedir empréstimo, para poder pagar luz, para poder pagar aluguel, para poder pagar isso, para poder pagar aquilo. Eu não vou mais mendigar nada. Eu não vou, mas olha bem o que você vai falar. Porque Deus não se agrada daquele que faz voto de tolo, que na hora que está, promete até os rins para Deus, mas na hora que sobe, se esquece. É melhor não fazer. Deus, Ele nunca vai querer que a gente faça para Ele nada forçado. A oferta tem que ser de coração, o dízimo tem que ser de coração, o louvor tem que ser de coração. Você vem nos cultos para adorar, para glorificar, porque você ama, porque você quer sentir a presença dEle, porque você quer adorar Ele, porque você é grato por Ele. Deus não aceita nada forçado. Às vezes a pessoa
às vezes tem o costume de dar resto para os outros. E às vezes a pessoa, por precisar, aceita. Mas Deus não precisa de resto, de migalha de ninguém. Se é para entregar com dó, se é para fazer voto com dó, não faça. Isso é uma coisa que eu aprendi a confiar em Deus, que quem sustenta é Deus, quem guarda é Deus, quem livra é Deus. O amor que Deus tem por você não vai mudar porque você não é dizimista, porque você não é ofertante. Não vai mudar. O amor que Ele sente por nós é muito grande. Por mais pecador e falho que eu e você sejamos, Deus, o amor dele não muda. Só que as nossas atitudes do dia a dia faz coisas sobrenaturais acontecerem na nossa vida. Fazem milagres acontecer na nossa vida. Deus se agrada quando Ele olha para um homem, para uma mulher e vê que aquela pessoa tem fé. Deus olha para nós e Ele quer que nós acreditemos nele, que Ele é fiel, que Ele guarda, que Ele cuida. O ímpio muitas das vezes enriquece. Você olha, às vezes passa na garagem de muitos ricos aí, você vê carro do ano, você vê mansão, você vê isso, você vê aquilo outro. Eles não são dizimistas, não são ofertantes. E aí você pensa, mas como que eles têm? Aí você vê que Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo ali que eles construíram, adquiriram, eles têm. Tem dinheiro guardado no banco, tem apartamento, tem isso, aquilo, outro. Mas eles não têm a bênção de Deus. Se você vai comer um prato de angu com feijão, tendo a bênção de Deus, é melhor do que você se sentar no banquete sem a bênção de Deus. Presta bem atenção nisso. Aquilo que Deus te dá é abençoado. A água que você toma, as vestes que você coloca, o pão que está na tua mesa, o combustível que você coloca no carro, tem a bênção de Deus. Jacó enriqueceu. Depois de 22 anos o homem está rico, mas o homem está fortunado. O homem não tem mais na onde enriquecer. E agora ele decide. Eu fiz um propósito com Deus que se Deus me guardasse na minha jornada, na minha caminhada, e fizesse eu voltar na minha terra em paz. Falta a última coisa para se cumprir. Família ele tem, amigo ele tem, dinheiro ele tem de tudo, mas agora ele precisa da última coisa, a mais difícil: encarar o irmão que queria matar ele, encarar o irmão que ele havia trapaceado. Agora ele é crente, ele é um crente que conhece a palavra e conhece Deus. Então agora ele quer voltar para pedir perdão, para reconciliar com o irmão. Porque ele pensa, não adianta eu ter isso, não adianta eu ter aquilo outro, e eu ter feito o que eu fiz, e eu não pedir perdão para o meu irmão. E Deus prepara tudo para que esse encontro aconteça. E ele encontra com seu irmão, o seu irmão o perdoa, o seu irmão desiste de matar ele, e eles reconciliam. Só que quando ele está voltando, Jacó para no lugar aonde a pedra que ele havia colocado estava. No mesmo lugar a pedra estava. E ele para naquele lugar, e ele pega aquela pedra, e ele olha para aquela pedra e ele diz: há 22 anos eu coloquei você aqui como testemunha, eu derramei azeite sobre você. Você foi testemunha de como eu passei, como foi meu trajeto, a minha caminhada. Você foi testemunha que eu não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha o que vestir, não tinha paz, não tinha amigo, não tinha família, não tinha casa, não tinha nada. Você foi minha testemunha.
altar naquele lugar. E ele traz naquele altar todos os seus filhos. Traz ali no altar todos os seus servos. Ali ele coloca os filhos, coloca a mulher, as mulheres, coloca as servas, coloca ali tudo aquilo que ele havia conquistado. E ali o povo vai trazendo os servos, vai trazendo o gado, vai trazendo os camelos, vai trazendo as ovelhas. E aquele altar que está na frente, com aquela pedra colocada, ele coloca tudo diante daquele altar e diz: Deus é fiel. Deus é fiel. Para você sair dessa mesmice, para você sair dessa vida que você precisa depender dos outros, que você precisa sempre ficar pegando empréstimo, enrolado com cartão de crédito, chega no final do mês, o dinheiro que você ganhou, o mês, trabalhou o mês inteiro, você não sabe para onde foi. Se a tua família está tudo bagunçada, se a tua vida com Deus está tudo bagunçada, ou você faz um propósito com Deus, ou você vai continuar do mesmo jeito que você está. Você vai conhecer Deus de ouvir falar. Você vai ver pessoas prosperando, você vai ver pessoas conseguindo adquirir terra, adquirir imóvel, adquirir carro, oportunidades. Você vai ver as pessoas indo para frente e você vai ficar revoltado com Deus. Aí você pode pensar: pastor, mas eu sou dizimista, eu sou dizimista fiel e eu estou passando por prova e por luta. Então chegou a hora nesta noite de você falar para Deus: chega, a partir de hoje eu não durmo em travesseiro de pedra mais. Toma uma atitude. Toma uma atitude, porque o Senhor fala na palavra dele: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas e as portas do céu, a ponto de te abençoar, a ponto de não te faltar nada. Deus aqui não está prometendo palácio não, viu, meus irmãos? Deus não está prometendo aqui uma cidade para você com a porteira fechada não, mas Deus está te prometendo aqui que nada, absolutamente nada vai te faltar, e você vai ter para emprestar e não vai pegar emprestado. Você não vai passar vergonha de ter que pegar emprestado. Deus falava comigo essa palavra hoje, e é essa palavra que eu trouxe nessa noite para a igreja. É dia de se levantar, é dia de levantar, você pegar um memorial. Tem muitas pessoas que estão aqui nessa noite, que hoje você pode pegar a tua pedra como testemunha. Você não precisa pegar ninguém aqui como testemunha, mas a pedra que está difícil, a pedra que você tem colocado a cabeça, ela vai ser testemunha da tua palavra, da tua oração para com Deus. Faz a partir de hoje um voto e um propósito, e não aceita mais viver de migalha. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. A palavra de Deus fala aqui, tem um versículo na Bíblia que fala: eis que eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo a mendigar o pão. Isso é promessa de Deus. As mãos de Deus estão abertas para te abençoar nessa noite. Deus quer te abençoar, Deus quer te levantar, Deus quer fazer você ir para frente, Deus quer te dar um empurrão para você ir para frente, Deus quer puxar você para ver do alto o que Ele tem para te dar. Deus nessa noite quer levar você no alto do cume do monte e dizer: é o que, olha lá para baixo, é o que eu tenho para te dar. Olha lá para baixo, mede a terra, profetiza, creia nas palavras que saem da tua boca. Você não precisa ser perfeito para Deus te abençoar. Você não precisa ser santo para Deus te abençoar. Você só precisa ser esforçado, ter temor e obedecer à
Levanta em nome de Jesus e aplauda Ele nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Segura nas tuas mãos os teus pedidos agora. Você vai orar, vai interceder por alguém que não pôde estar aqui nessa noite. Por alguém que está desempregado, desviado, está nas drogas, na prostituição. Por alguém aí que está preso, que está internado. Enfim, você vai colocar nessa noite os pedidos de pessoas que estão desenganadas pelos médicos. Você vai orar, você vai pedir e Deus vai ouvir a tua oração. Nós estamos aqui nessa noite porque eu creio e você crê. Você não veio aqui por vir, você veio porque você ainda acredita que Deus faz milagres. Glória a Deus. Estenda as mãos na direção da sua casa ou da direção da onde essa pessoa está. Nós vamos fazer a oração da fé agora. A oração da fé, ela abre porta, ela levanta o doente, ela cura, ela liberta. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor maravilhoso, Pai. Senhor amado, neste momento, Senhor, nós estamos intercedendo, ó Pai, por cada vida que está aqui nesta noite, ó Pai. Vai colocando as tuas mãos, ó Pai, sobre cada vida que está sendo representada nessa fotografia, nessas peças de roupa, Senhor amado, nesses documentos,